não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Eu não sei se a teoria da evolução é verdadeira ou falsa, eu não sei. Mas sei que até hoje ninguém observou nenhum fenômeno evolutivo. Nenhum, zero, zero, zero. O que você observa são adaptações dentro da mesma espécie. Como, por exemplo, quando você pega uma espécie, sei lá, que veio do Polo Norte e começa a criar ela no Amazonas, ela desenvolve modificações para se adaptar ao ambiente. Depois de várias gerações, essas modificações começam a aparecer, mas é dentro da mesma espécie. Não há mudança estrutural. Há mudança, às vezes, de aparência, de conduta, etc. Mas nenhuma mudança evolutiva no sentido de Darwin. Isso nunca existiu. Darwin esperava que, à medida que se descobrissem novos fósseis, então as séries evolutivas apareceriam. Ele disse, bom, nunca apareceu nenhuma série evolutiva. Aparecem animais diferentes, separados, não só no tempo. Se fosse só no tempo, você poderia falar que é uma evolução. Então aqui tem um bicho assim assado, em cima tem um bicho um pouquinho modificado, depois é outro, mas separado no espaço. E se você descobre uma alçada no Paraguai e outra na China, né, e elas são vagamente parecidas, embora diferentes, como é que você vai dizer que houve evolução? Né? Você tem apenas bichos diferentes. Isso aí, então, série evolutiva não existe. Agora, também existe o famoso argumento de Darwin dos órgãos vestigiais. Sempre que Darwin descobre num animal um órgão que não tem nenhuma função identificável, ele diz, este é um órgão que essa espécie está perdendo ao longo do tempo. Por exemplo, o apêndice no ser humano. Diz, não serve para nada, então deve ser um vestígio de alguma outra coisa. Então a primeira pergunta é, por que são órgãos vestigiais, órgãos remanescentes, e não órgãos nascentes para uma evolução futura? Segundo lugar, se fossem órgãos nascentes, então é o seguinte, como a evolução é a lei geral das espécies animais, então esses órgãos nascentes teriam de estar presentes em absolutamente todos os animais, e isso não acontece. Em suma, a teoria tem um bocado de problemas, ela pode até ser verdadeira, mas, eu digo, prova não tem nenhuma, mas nunca nenhuma. Você tem, no máximo, analogias, né? Se bem que essas analogias, esses esquemas de fósseis que os caras desenham, 90% disso é falso. A falsificação começa com o segundo no comando do evolucionismo, que era Ernest Haeckel. Ele falsificou um monte de fósseis para provar a teoria. Outros falsificaram também. Existe um livro aqui só sobre isso, não é sobre a teoria da evolução, mas só sobre as provas da teoria da evolução, né? E eu acho que nunca houve uma teoria que produzisse tanta prova falsa quanto a evolução, né? Em segundo lugar, existe o fato de que a teoria da evolução já mudou muitas vezes, né? Hoje o pessoal não aceita, vamos dizer, a ideia de uma lei férrea da evolução. Darwin acreditava que existe uma lei férrea e por isso mesmo ele acreditava numa espécie de design inteligente. O final da origem das espécies, ele diz claramente que Deus planejou as espécies para que elas evoluíssem no tempo. Então isso é claro que é uma confissão de design inteligente. Os evolucionistas seguintes mudaram isso, inventaram a teoria do mero acaso. Todos são combinações que acontecem por mero acaso. E restaria então explicar por que o mero acaso sempre tem resultados evolutivos e não involutivos. Por que vai tudo para o melhor e não para o pior? Também
Tudo isso aí é uma confusão mental desgraçada. No fim das contas, o único argumento sério é os caras que dizem: não, nós aderimos à teoria da evolução porque nós não temos nenhuma outra. Né? Eu acho que é melhor ficar sem teoria nenhuma do que ficar com uma teoria duvidosa ou falsa. Né? Mas eles acham o contrário. Precisa ter alguma teoria para você ter a impressão de que você unificou o campo da biologia. Né? E o Teilhard, ele está exatamente nessa, com a diferença de que ele é um pouco mais cínico, um pouco mais ousado que os outros, e diz: não, nós nem precisamos de provas empíricas porque a nossa estrutura de percepção nos força a perceber a coisa assim. Presta bem atenção que Kant, quando diz que nós somos obrigados a perceber as coisas assim, ele nunca disse que as coisas são realmente assim porque nós as percebemos assim. Ele admitia que elas podiam ser de outro jeito completamente diferente. Por isso, quando havia um acordo intelectual, científico em torno de alguma coisa, os kantianos foram substituindo a noção de veracidade pela noção de adequação ou validade. Então essas conclusões elas não são necessariamente verdadeiras, elas são cientificamente válidas. Quer dizer, há um consenso, todos nós estamos percebendo a coisa do mesmo modo. A hipótese de estarmos todos errados juntos não pode ser excluída de todo, mas é, como diz, é insensato. Então, o argumento que o Teilhard usa é desse mesmo tipo, só que está completamente errado, porque não é assim que nós percebemos as coisas. Nós não poderíamos perceber nenhuma série se não pudéssemos perceber conjuntos simultâneos, meu Deus do céu. Mesmo porque, se eu pego um animal aqui e suponho um antecedente numa série, esse antecedente tem que estar presente na minha mente neste mesmo instante. Para eu associar uma vaca aqui, uma pré-vaca, né, de 10 milhões de anos atrás, bom, eu tenho que estar pensando na pré-vaca e na vaca presente ao mesmo tempo, então elas têm que estar presentes como simultaneidades, ainda que puramente mentais. Né? E se eu não pudesse perceber várias coisas juntas simultaneamente, eu digo, bom, como é que eu ia ter a ideia de uma série? Se eu não consigo juntar os elementos presentes, como é que eu vou juntar os presentes com os ausentes? Né? Então, assim, a inabilidade de Teilhard no uso de conceitos filosóficos elementares contrasta pateticamente com as ambições mundiais revolucionárias do seu projeto. Então, o cara quer virar tudo de cabeça para baixo, ele quer criar um novo cristianismo baseado na sua teoria da evolução e ele não sabe sequer aplicar, né, um raciocínio a priori. O Teilhard é realmente burro, essa é a verdade. Né? E o cara, para cometer um erro desse, eu digo, bom, isso aqui é o Mobral da filosofia. Quer dizer, você não consegue nem perceber que o que você está falando, que só percebemos as coisas como séries, é um absurdo, absurdo dos absurdos, é uma coisa que uma criança sabe que não é assim. Né? E, no entanto, a presunção dele é enorme. A única qualidade que aparece no Teilhard é a qualidade literária. Ele escreve de uma maneira muito sugestiva. A França é especialista em produzir esse tipo de coisa. Gente que só fala besteira, mas fala de uma maneira encantadora. Um exemplo foi Ernest Renan, que escreveu uma história das origens do cristianismo, tudo inventado, absolutamente tudo inventado. Ele punha lá o que estava se passando na cabeça do São Paulo Apóstolo, o que se passava na cabeça de Nossa Senhora, raciocínios inteiros de Nossa Senhora, ele escrevia. É tudo inventado, obviamente. Né? Mas o melhor livro do Ernest Renan é o seu livro de memórias, Souvenir d'enfance de jeunesse, que é um livro maravilhosamente escrito, de uma poesia fora do comum, e que a história dele ele conhece, ele não precisou inventar. Agora, a história das origens do cristianismo é uma bobagem, do começo até o fim. E, no entanto, isso teve... O que é isso? Um cafezinho. Obrigado. No entanto, esse livro, que é uma série em 7 volumes, teve um sucesso mundial. No Brasil, ele exerceu uma influência devastadora. É o quê? O falecido Jânio Cristaldo citava Ernesto Renan como fonte. Olha, entre os que citam Ernesto, cada um que me aparece. Né? Depois o Rodrigo Constantino citava Voltaire como fonte histórica. Meu Deus do céu! Voltaire é outro também. Aliás, Voltaire, Renan, Teilhard, Chardin, tudo a mesma coisa. Voltaire escrevia deliciosamente e era tudo mentira, tudo inventado, tudo besteira. Né?
Ou seja, são pessoas que, para o historiador profissional, não são fontes e não estão sequer na profissão, são amadores, são chutadores. Né? Mas para o público terceiro-mundista, essas pessoas chegaram a ser autoridades. Né? Não tem nem sequer o valor, por exemplo, do Hippolyte. Hippolyte escreveu a história da Revolução Francesa, que hoje nós sabemos que está cheia de erros, mas erros graves. Mas ele tem vamos dizer, quando ele analisa psicologicamente um personagem, essa análise faz sentido. Ele consegue captar a personalidade real do cara. Mas o jeito conjectural os pensamentos subconscientes de Nossa Senhora, ou do próprio Jesus Cristo, de São Paulo Apóstolo, fala, para que há? Né? Uns 300 fazemos com o Olavo hoje no Brasil. Sim, os caras fazem conjecturas os meus pensamentos subconscientes. Já que eles não entendem o que eu estou dizendo, eles tentam interpretar o que eu estou pensando em segredo. Né? Mas ele quis dizer tal coisa. Ele quis, mas isso aí o Cláudio Moracás dizia, o brasileiro não lê o que o escritor escreveu, eles leem o que eles acham que ele quis dizer. Né? Então, fazer Jesus Cristo a culminação de um processo evolutivo darwiniano deixa o darwinismo intacto, mas vira o cristianismo de cabeça para baixo. É um projeto enormemente ambicioso, empreendido realmente por um incapaz. Eu não sei avaliar exatamente os trabalhos do Teilhard no domínio específico da paleontologia, as pesquisas específicas que ele fez. Eu sei que a descoberta mais famosa dele, que é a do homem de Pequim, é contestada até hoje. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Então nós não sabemos se de fato foi uma descoberta original, se esse homem de Pequim existe ou é uma falsificação. Até hoje não se discute isso aí. Mas no campo da teoria geral é um negócio de uma pobreza e de uma imbecilidade a toda prova. Ora, se esta obra dele não servisse aos objetivos desse movimento revolucionário, ela não teria sido badalada do jeito que foi. Não é isso? Muito bem. Além de uma exigência de silêncio obsequioso, que só foi suspensa depois da sua morte, os livros do Teilhard só foram publicados depois da morte dele, Teilhard não sofreu nenhuma punição da Cúria Romana, embora o caráter herético da sua teologia darwiniana, da qual ele jamais se retratou, seja mais que evidente. Então, você pode fazer uma acusação de heresia quando você consulta o cara e ele reitera as mesmas teses, sabendo que está contrário. Ele sabia que estava contrário à doutrina da igreja, lógico que sabia. Então, é um caso de heresia explícita. Né? Quer dizer, você tem uma intenção herética, você tem a intenção de oferecer uma doutrina diferente e dizer que essa é a doutrina válida da igreja e não a que eles estavam ensinando antes. Né? Outro exemplo de vulnerabilidade e indefesa da igreja entre os seus inimigos internos foi o apoio que a obra de Teilhard recebeu do cardeal Henri de Lubac, tendo no livro La crise de l'humanisme athée, a crise do humanismo ateu, demonstrado uma compreensão aguda da mentalidade revolucionária. Lubac nem de longe percebeu a presença dela no pensamento do seu colega jesuíta. Você lê a Crise do Humanismo Ateu, você fica impressionado. Ele analisa, por exemplo, Dostoiévski, Nietzsche, etc., com uma agudeza incrível. E ele depois escreve um livro panegírico do Teilhard de Chardin, e ele não percebe o potencial revolucionário que tem nessa coisa. Né? Ele acha lindo tudo aquilo. Né? Veja, desde o século XIX, apareceu na igreja uma espécie de um complexo de inferioridade perante o mundo da ciência. E o impulso de você harmonizar a religião com a ciência, ou provar que uma coisa não vai contra a outra. Eu digo, mas, peraí, por que essa necessidade só aparece a partir do século XIX? Aparece porque, em vários países da Europa, forças revolucionárias, ou de tipo socialista, ou de tipo maçônico, ou como queira, tomaram o poder e impuseram nas escolas um programa estritamente materialista e anticristão. Isso quando não perseguiam abertamente a igreja, como aconteceu no México, vocês sabem a história dos cristãos, e como aconteceu na França. Na França, o ensino religioso esteve proibido durante anos. Né? E então os caras católicos se sentiram, vamos dizer, na defensiva. Por que eles não precisavam disso antes? Vou dizer uma coisa para vocês. Já que estão falando da ordem jesuíta, só a ordem jesuíta, desde a sua fundação até os anos 50, ela forneceu ao mundo mais e melhores cientistas do que qualquer organização do mundo. Então por que você tem que ficar apavorado perante a ciência que é você mesmo que está fazendo? Mas a gente vai observando a partir, vamos dizer, da Renascença, a progressiva
perda da hegemonia intelectual católica. E os caras, você perde a hegemonia, você entra na defensiva. E na hora que você entra na defensiva, na verdade você já perdeu. Né? Porque no fim você está se medindo pelo seu adversário. Né? Então, por exemplo, se você lê esses livros, lê até a encíclica do Papa, do João Paulo II, Fé e Razão, e eu comparo com o que Edmundo Husserl era um judeu convertido, eu acho que da boca para fora, para o cristianismo, mas sempre continuou religioso de algum modo, no fundo. Né? E ele faz uma crítica tão devastadora de toda a ciência moderna no final do livro A Crise da Ciência Europeia. Eu digo, mas por que os caras da igreja não falaram isto que ele está dizendo aqui? Ele não tem nada que se harmonizar com os caras. Eles têm aqui esculhambar esse tipo de ciência. Vamos dizer, que se arroga injustamente os méritos da tecnologia, quando eu mesmo já expliquei para vocês aqui 1000 vezes que o raciocínio científico é o inverso do raciocínio tecnológico. Ciência é a redução de um campo de fenômenos a uma hipótese de lei constitutiva que os unifica. Né? E tecnologia é você pegar várias correntes causais diferentes, heterogêneas, e juntá-las para produzir um efeito. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você pode usar elementos da ciência para a tecnologia, mas a tecnologia é independente, ela tem o primado, ela vai adiante da ciência. Quer dizer, os caras produzem milhões de equipamentos tecnológicos, descobertas tecnológicas absolutamente fantásticas, das quais eles não têm explicação científica. Quer dizer, o primeiro exemplo foi a máquina a vapor. O sujeito criou a máquina a vapor e ele mesmo fez uma teoria para explicar. A máquina funcionava, mas a teoria estava errada. Isso mostra a total independência que uma coisa tem da outra. Então, quando os caras falam, você está criticando a ciência, mas aí você não anda de avião, você não usa micro-ondas, não usa computador. Tá? Usa tudo isso. O que tudo isso deve à ciência? A ciência é apenas um dos elementos que entraram aí. Né? A tecnologia é um negócio poderoso, né? Mas ela não é tão dependente da ciência quanto esse pessoal alega. Né? Então, quando chega nesse ponto, quer dizer que um analista católico do pensamento do século XX consegue penetrar tão bem no negócio da mentalidade revolucionária, né? Onde ele diagnostica, por exemplo, a inveja de Cristo, em Nietzsche, que é coisa óbvia. Quer dizer, um sujeito, um coitado, um Zé Mané, você está entendendo? Que ninguém ligava para ele, vivia na maior pindaíba, que arrumou um emprego por favor, Jacob Burckhardt arrumou um emprego de favor para ele na universidade. Ele de repente diz, eu sou o anticristo. Eu digo, vai lamber sabão, rapaz. Quem você está pensando que é? Você é apenas um Zé Mané com algum talento literário absolutamente inegável. Né? Que às vezes diz umas coisas absolutamente brilhantes, no dia seguinte diz uma estupidez fora do comum. O Nietzsche é terrivelmente desigual. Né? Às vezes é um profeta e às vezes é apenas um louco. Né? O que não é de estranhar, porque ele sofria de sífilis terciária, então tinha aquelas crises de dor de cabeça horríveis, que ficava inutilizado por dias. De repente ele levantava, tinha uma ideia, ele lá, por isso que ele escrevia em aforismos, ele não tinha continuidade para fazer um texto de mais de uma página. Né? É curioso a pessoa não levarem isso em conta a interpretar o Nietzsche. Eu acho que sem esse detalhe clínico você não entende o Nietzsche. Você começa a ver ali profundidade, você termina que nem o Heidegger. Você pega. O Heidegger, eu acho que o livro mais claro, mais bem escrito do Heidegger, o livro que ele escreveu sobre o Nietzsche, em 4 volumes. É brilhante, só que o que isso tem a ver com Nietzsche? Não tem nada, aquilo é a filosofia do Heidegger. Ele projeta em cima do outro e diz que o outro está falando isso, quando na verdade é ele mesmo. Então, bom, esta é a situação na igreja. Você vê que todo este movimento que houve dentro da igreja, ele não influenciou diretamente a rebelião de 68, mas ele criou a atmosfera na qual toda reação a esse movimento era impossível. Porque, por um lado, eu creio que já demonstrei isso aqui pelo número de autores que eu estou mostrando para vocês, e eu já estou mostrando que essa mentalidade, vamos dizer, diversionista, ou multicultural, ou pós-moderna, como queiram chamar,
já tinha hegemonia intelectual sobre toda a Europa e os Estados Unidos antes do 68. Né? E com a rebelião católica, mais o Concílio Vaticano II, que cede tudo para os comunistas, cala a boca todo mundo, né? Então tornou inviável. A única força que poderia ter reagido a isso é a Igreja Católica, evidentemente. Não é isso? E o pessoal protestante, eu digo, o protestante não poderia ter reagido a isso, mas de jeito nenhum. Primeiro porque existem 33 mil confissões protestantes, cada uma pensa um treco, uma quer acabar com a vida da outra. Então até reunir esse pessoal, dizer, o que nós vamos fazer? Né? Reúne os 33 e eles se matam lá dentro e não fazem coisa nenhuma. Né? Em segundo